noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue conosco, porque nós já estamos desfrutando dessa bênção, porque estamos juntos aqui em adoração ao nosso Deus. Nós iniciamos na semana passada a série do mês de abril, o Ministério de Jesus. A mensagem do domingo passado foi a dinâmica do Ministério de Jesus. E hoje nós vamos verificar que, além de o Senhor Jesus se encontrar com as multidões, o Senhor Jesus também utilizou uma dinâmica no seu ministério de realizar encontros individuais. E hoje nós vamos ver um desses encontros, e o tema da mensagem será um encontro transformador. E eu convido os irmãos para que abram a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo de número 4. Evangelho segundo João, capítulo 4. Nós leremos inicialmente do 1 ao 30 e depois nós leremos do 39 ao 42. A leitura é um pouco extensa, mas é importante que leiamos e compreendamos tudo o que o Senhor está nos ensinando aqui. Eu quero convidar todos para que façamos essa leitura em conjunto. João 4, de 1 a 30 e depois de 39 a 42. Vamos ler, igreja. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecessem com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra, e diziam à mulher: Já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, vamos meditar na Tua palavra, nessa passagem tão especial, deste encontro transformador que o Senhor teve com aquela mulher junto àquele poço. O Senhor conhece o coração de cada um de nós nessa noite, sobretudo corações que estão aqui sedentos para ouvir a Tua palavra, com sede de Ti, com sede do Senhor. Sacia-nos, ó Deus, nessa noite com a Tua água viva. Nós já experimentamos dessa água que transformou a nossa história, mas há muitos ainda que precisam beber desta água viva. Fala ao nosso coração, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um encontro transformador. Como nós falamos na abertura, antes mesmo do texto bíblico, o nosso Senhor Jesus, ele falava às multidões, ele andava pelas cidades, pelas aldeias. Nós temos o famoso Sermão do Monte que o Senhor Jesus pregou ali na região da Praia da Galileia, de Cafarnaum. Mas você certamente já se deparou, lendo os evangelhos, de vários encontros que Jesus teve. Aqui mesmo, no Evangelho de João, nós temos o Senhor Jesus, antes desse episódio da mulher samaritana, tendo um encontro com Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei e ele procurou por Jesus na calada da noite, se eu posso assim dizer, talvez porque ele não queria ser visto por outros homens que um mestre, um rabino, procurando por Jesus. É interessante que Jesus, então, no Evangelho de João, ele demonstra também a sua pessoalidade com as pessoas. Marcos, Mateus e Lucas trabalham outros aspectos do ministério de Jesus, mas é verdade que você encontrará também nos outros evangelhos encontros que Jesus teve. Jesus se encontrou, por exemplo, com Zaqueu, Jesus se encontrou com a mulher adúltera, João capítulo 8, Jesus entrou na casa de Marta e Maria, Jesus esteve diante do jovem rico, Jesus esteve com aquela viúva da cidade de Naim, que estava levando o seu filho para o cemitério. O Senhor Jesus realizara vários encontros. Mas há uma coisa especial nessa passagem, irmãos, que nós vamos meditar nessa noite. Na dinâmica do ministério de Jesus, o Senhor Jesus há de nos ensinar, através da experiência que Ele teve com essa mulher, como nós devemos lidar nos encontros que o Senhor marcará para nós. Às vezes você não agenda este encontro, às vezes eles acontecem de forma ordinária, no certo sentido, mas o Senhor transforma esses encontros em encontros extraordinários. Nós aprendemos aqui, e o texto diz que o Senhor está saindo da região da Judéia e Ele está voltando para a Galileia. O Senhor Jesus poderia ter tomado um outro caminho. Aliás, os judeus não faziam o que Jesus fez. Os judeus preferiam andar um pouco mais, dar uma volta maior, do que atravessar a região dos samaritanos, porque os irmãos já sabem que judeus e samaritanos não se davam. Os judeus chegavam a chamar os samaritanos de cachorrinhos. Tudo começa naquele problema que se dá no retorno do povo do cativeiro babilônico.
O reino do norte, quando a Assíria dominou o reino do norte, houve uma mistura de povos, então ali era um povo meio mestiço, se eu posso assim dizer. Eles tentam até participar da reconstrução dos muros e do templo, mas eles não participaram. E ali começou então uma rivalidade, uma inimizade entre judeus e samaritanos, e isso perdurou até os dias de Jesus. Por isso que os judeus evitavam atravessar essa província, mas Jesus, porque tinha um objetivo, porque a sua palavra não era apenas para os judeus, ele passa por Samaria. Aliás, é interessante como a palavra de Deus ela se complementa. O Senhor Jesus, em Atos 1:8, ele vai falar: mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se você observar aqui no Evangelho de João, Jesus estava em Jerusalém. Ele tem um encontro com Nicodemos. Jesus está passando agora pela região da Judeia. E agora onde está Jesus? Na região dos samaritanos. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor Jesus teve contato com pessoas que não eram naturais ali dos judeus, como aquela mulher Ciro-fenícia, que foi pedir pela sua filhinha. Nós vemos então que o Senhor Jesus, aproveitando desse momento, nós, ao lermos o texto, dá a entender a princípio que Jesus não sabia que essa mulher apareceria no poço. Eu creio que Jesus sabia que aquela mulher passaria por ali. O texto então nos traz algumas informações introdutórias, dizendo que algumas pessoas achavam que Jesus estava batizando mais do que João Batista, e Jesus aqui, inclusive, está aí entre parênteses, ele não batizava, sim, os seus discípulos, mas ele preferiu deixar a Judéia, ele preferiu deixar aquela região, e ele retorna para a região da Galileia. Então o texto diz que ele passa pela região da província de Samaria e chega a uma cidade chamada Sicar. Uma cidade que tem para nós também um significado, porque ali Jacó, no passado, tinha construído ou tinha furado um poço, se eu posso assim dizer, e dado ao seu filho José mais tarde. Muitos desfrutavam ainda desse poço, bebiam a água desse poço. O texto diz que Jesus se cansou. Aliás, os comentaristas chegam a dizer que esse é um dos textos que pode exaltar e mostrar para nós a humanidade de Jesus. Porque tem gente que acha que Jesus não precisava dormir, que Jesus não precisava se alimentar, que Jesus não tinha cansaço, mas a Bíblia diz que ele veio, se esvaziou da sua glória, assumiu a figura de servo, a figura humana e habitou entre nós. Jesus estava cansado da caminhada. Ele então é colocado pelos seus discípulos junto àquele poço, a fonte de Jacó. Seus discípulos vão à cidade comprar alimentos, mas Jesus agora está esperando chegar uma pessoa, que é interessante, eu gosto muito. Tem um cântico, eu vou fazer vocês lembrar, né, brincando com os meus irmãos que vieram aqui à frente, a minha geração master que cantou aqui, mas existia um cântico que eu gostava muito de cantar, mas ele teologicamente está errado, então a gente parou de cantar. Mas a gente cantava assim: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Ele é bonito, mas está errado, irmãos, a gente não marca encontro com Deus. É Deus quem marca o encontro conosco. Aquela mulher não imaginou que ela ia encontrar com Jesus ali. Mas porque ela está indo no poço ao meio-dia, na hora sexta correspondente ao nosso horário é o meio-dia, no horário que o sol está a pino. Ninguém vai buscar água no poço ao meio-dia, porque aquela mulher já sofria de uma discriminação na cidade. O texto já nos informou que ela tinha sido casada 5 vezes e agora ela está amaziada, ela vive com um homem que não é o seu marido. Ela não goza então de uma boa reputação entre as outras mulheres, então ela escolhia qual horário para buscar água no poço, quando nenhuma outra mulher estivesse lá, porque ela não queria ser motivo de chacota, de discriminação. Então ela foi ao meio-dia, no horário que as mulheres estão em casa, ela foi pegar água no poço, porque ela não quer ser vista, ela não quer ser notada, ela já sofreu todo tipo de discriminação e de preconceito. Mas lá está Jesus. Jesus marcou o encontro com aquela mulher e ela não sabia. Isso já aconteceu com você? Talvez nessa noite tenha alguém aqui que diga: eu vim aqui hoje porque me convidaram, mas eu vou te dar uma palavra: foi Jesus que te convidou, foi Deus que te trouxe aqui. Mesmo que você diga: mas pastor, eu já tenho Jesus no coração, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, louvado seja Deus. Mas é Ele que moveu o meu coração para sair da minha casa e vir aqui. Foi Deus que moveu você para sair da sua casa e vir aqui. É Ele que toca no nosso coração, porque por nós mesmos, infelizmente, não precisamos de muita coisa,
Qualquer problema nos afasta desse privilégio de estarmos aqui. O Senhor marcou um encontro com você, mesmo que você não soubesse disso. Aquela mulher se aproxima para buscar a água, e lá está Jesus, um homem. E agora nós vamos ver Jesus quebrando vários paradigmas. Primeiro, naquela época, um homem não podia conversar com uma mulher em público. Jesus foi lá e conversou com uma mulher em público. Naquela época, judeus não conversavam com samaritanos. Jesus conversa, sendo judeu, com uma mulher samaritana. Ainda mais com a reputação que aquela mulher possuía na cidade. Aquilo poderia manchar o ministério de Jesus, mas Jesus não está preocupado com isso, porque Ele não veio para os justos, Ele não veio para os sãos, mas Ele veio para os doentes e aflitos de alma. E Ele então começa aquele diálogo de uma forma muito interessante. Isso para nós também é um grande paradoxo. Como pode aquele que é a água viva pedir um copo de água para uma mulher? Ele é a água viva que mata a sede da nossa alma. E ele chegou para aquela mulher e disse assim: você pode me dar um pouco de água? Irmãos, eu vejo uma coisa linda aqui. Jesus usa uma coisa comum do nosso cotidiano para criar um ponto de contato com aquela mulher. Isso é uma grande lição para nós quando vamos compartilhar Jesus com as pessoas. Às vezes você pensa que tem que fazer um ensaio. Eu vou ensaiar em casa, na frente do espelho, o que eu vou falar para as pessoas lá na rua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Posso falar uma coisa para você? Jesus te ama. Eu sei que você pode até ter feito isso, não vejo nada de errado. Mas quem sabe Deus pode te mostrar que isso pode fluir de uma forma mais leve. Um ponto de contato, um comentário que surgiu na fila do banco, um comentário que surgiu no transporte coletivo. E a partir daquela conversa, você apresenta o Evangelho. Jesus pediu água para uma mulher. Ele sabe todo o contexto que existe entre judeus e samaritanos. Jesus sabe que homem não conversa com mulher em público. Jesus quebra os paradigmas. E uma coisa que nós precisamos aprender, igreja: para pregarmos o Evangelho, nós também temos que quebrar paradigmas. Nós colocamos muitas vezes obstáculos para as pessoas conhecerem Jesus. Isso é muito triste. Ele então conversa com a mulher estranha. Ela diz: espera aí, você é judeu e como você me pede água? Nós não nos damos, nós somos inimigos, nós somos adversários. Como sendo tu judeu, pede água? E aí Jesus ainda vai fazendo uma apresentação gradual e ele diz: ah, mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está falando com você, você me pediria água viva. A mulher não entendeu nada até agora. Ela está achando que Jesus está falando de H2O, dessa água aqui, ó, que eu estou bebendo, que você bebe também. Jesus não estava falando dessa água, mas ainda vai chegar a hora. Lembra da conversa com Nicodemos também? Quando o Nicodemos começou a elogiar Jesus, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus já foi direto no ponto e falou o que para Nicodemos? Você tem que nascer de novo. O homem era mestre da lei. E ele, olha onde Nicodemos foi parar, falou assim: não dá mais, como é que eu vou voltar na barriga da minha mãe? Olha, eu sou um homem feito, não dá mais para virar um bebê. E Jesus falou: epa, você está pensando que eu estou falando desse tipo de nascimento? Eu estou falando de um outro nascimento, que é o nascimento da água e do Espírito. Mas eu nem comecei a falar das coisas espirituais, você não está entendendo nada. A mulher está achando que Jesus está falando de água, da água que tem no poço, da água que corre nas fontes. Mas Jesus está falando dele mesmo. Ah, se você soubesse com quem você está falando. A mulher ainda continua o diálogo: mas você não tem com que tirar a água do poço, e o poço é fundo, onde, pois, tem a água viva? Ela está curiosa. E Jesus agora vai dar uma informação para aquela mulher que vai começar a chamar a atenção dela. Olha só que coisa linda que o texto diz aqui, depois que ela fala, perguntando se Jesus era maior do que Jacó, que tinha dado o poço para o seu povo. Versículo aí que diz para nós, finalzinho do 12, no versículo 13, melhor dizendo, olha só o que a palavra de Deus: afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Ela ainda não está entendendo. Mas Jesus começa a falar: não é essa água que eu estou te oferecendo. É interessante que existem até hoje homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças e anciãos que continuam buscando água na fonte de Jacó. Não mata a sede.
Continuam buscando água nos poços que são cavados na fora. Não mata a sua sede. Mas quando você bebe da água que é Jesus, que sacia a sua alma, porque essa água aqui, ela refrigera o seu corpo, ela hidrata o seu corpo, mas ela não pode refrigerar a sua alma. Só Jesus. A água viva. Ele mesmo disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu sou a água viva. Assim como ele declarou que é o pão vivo que desceu do céu, o alimento espiritual. Aqui a ideia é de uma vida espiritual, uma vida plena e cheia de Jesus, cheia do Espírito Santo, para fluir até a vida eterna. Ela ainda não entendeu. Ela está curiosa para saber de onde é que Jesus vai tirar a água viva. Mas ela ficou querendo essa água. Ela falou assim: me dá dessa água, Senhor, porque eu não quero mais voltar aqui nesse poço. Eu não quero mais beber dessa água, não quero ter mais sede. Aí ela começa agora, aos poucos também, a abrir o seu coração e a mostrar as tristezas e as angústias, porque voltar no poço, para ela era algo humilhante. Voltar no poço era algo que fazia ela sofrer. Então eu não quero mais essa vida, eu não quero mais precisar voltar aqui nesse poço. Eu tenho que vir ao meio-dia, para ninguém me olhar, para ninguém me discriminar. Faça alguma coisa por mim, eu quero essa água viva. E Jesus então diz o que para ela? Vai buscar o seu marido. Traz o seu marido e eu vou te dar água viva. Jesus conhecia a história daquela mulher, não conhecia? Vocês acham que foi uma pergunta de retórica só? Jesus fez: vou jogar o verde para colher o maduro. Não, Jesus sabia que ela não era mais casada e que ela já teve 5 maridos. E Jesus estava provocando nela uma coisa que acontece quando nós vamos até Jesus: arrependimento e confissão. Eu não sou casada, Senhor. Eu já fui casada 5 vezes, mas esse homem com quem eu vivo agora não é meu marido. Estamos morando juntos apenas. E Jesus falou o que para ela? Isto você disse com verdade, você não é casada. Mas isso aguçou a mulher. Falou assim: como é que ele sabe da minha vida? Quem contou para ele a minha história? Eu não gosto de contar esse assunto, eu não toco nessa área da minha vida, é um assunto meu, é particular meu. Mas Jesus foi lá e falou assim: eu conheço a sua história, eu sei quem você é, mulher. Eu não só sei da sua história marital, mas eu conheço a sua história antes mesmo de você nascer. E deixa eu dizer uma coisa para cada um de nós que estamos aqui nessa noite, a começar da minha própria vida: o Senhor conhece a nossa história. Sabia disso? Não tem nada da sua vida, desde o dia em que você nasceu e até mesmo antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, que o Senhor não saiba. Quando o Espírito Santo, ou quando Jesus ressurreto fala, glorificado para João na ilha de Patmos, para as igrejas da Ásia: conheço as tuas obras. Ele está dizendo para nós: eu te conheço. É muito comum um pai falar para um filho, para uma filha, quando os filhos estão assim meio aprontando, e o pai fala assim: menino, eu te conheço, hein? Está enganando seu pai, hein? Porque a gente conhece, a gente percebe quando um filho está mentindo, quando um filho está ficando nervoso, mas ainda assim a gente não conhece o nosso filho plenamente. Se um filho quiser dar uma rasteira no pai, enganar o pai e a mãe, ele consegue. Mas Deus não. O Senhor nos conhece, nos sonda e nos conhece. Então essa mulher começou a ficar curiosa. Preste atenção então, irmãos, um encontro transformador. Jesus sentado do lado de um poço, meio-dia. Jesus também está cansado, ele precisava sim tomar um pouco de água para hidratar o seu corpo. Os discípulos foram buscar alimentos, e ali aquele período que nós não sabemos quanto tempo durou. A mulher chega, Jesus pede água, há um diálogo, num primeiro momento um estranhamento, mas Jesus vai se apresentando, Jesus vai dizendo para a mulher que é água viva e que tem a água viva. Até que chegou na sua história particular, e ela, percebendo que ele não era um simples judeu, ela pensou: esse homem é um profeta. É o que o texto diz para nós, olha aí, versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Então agora ela está pensando: eu estou diante de um profeta, um homem de Deus, ele conhece a minha história. E ela falou: já que eu estou diante de um profeta, eu tenho uma dúvida. Adoração. Interessante que essa dúvida é atual até hoje, não é? Tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre adoração. Tem gente que não sabe adorar a Deus.
Tem gente que às vezes comete o mesmo erro que Israel cometeu no passado. Tem gente que acha que a gente só adora a Deus aqui dentro. Nós adoramos a Deus aqui também, e devemos fazer isso, nesse ajuntamento solene, quando as famílias se reúnem, mas a adoração tem que ser algo da nossa vida em todos os lugares. Por isso que o Senhor Jesus vai responder a essa mulher de um questionamento da sua alma. Olha, eu aprendi desde pequenininha com os meus pais, que é aqui no Monte Gerizim que eu tenho que adorar, por causa da divisão do reino do norte e do reino do sul. Mas vocês judeus, vocês dizem que é lá em Jerusalém. Afinal de contas, onde é que eu tenho que adorar? E Jesus falou assim, nem aqui nem lá. Vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O assunto agora passa pela religião. Isso certamente acontece comigo e com você quando começamos a falar de Jesus para um amigo. Você já deve ter tido essa experiência. Você não toca no assunto de religião. Você às vezes não vai confrontar o seu amigo ou o seu familiar com a religião que ele frequenta. Mas é inevitável que vai chegar uma hora, conforme você vai expondo a palavra, ele vai começar a fazer comparações. Ele vai falar assim, espera aí, você pode aproveitar e tirar uma dúvida? Porque eu vim de uma religião que eu adoro imagens de escultura. Mas eu percebo que vocês não adoram imagem de escultura. Você pode me explicar por que nós adoramos imagem de escultura, embora eles dizem que não adoram? E vocês não adoram? Tem alguma diferença? Onde está? Aí você vai ter oportunidade. Quem veio na escola dominical hoje, eu só peguei o finalzinho da aula do seminarista Armando, mas foi sobre isso. Você não deve construir imagem de escultura para adorar. Deus não deve ser representado por nenhuma figura. Mas Israel cometeu tanto esse erro, não foi? Custou a cativeiro. Trocou o Senhor por outros deuses. A adoração verdadeira implica num coração contrito e quebrantado, num homem e numa mulher rendido aos pés de Cristo. E aí o Senhor diz uma coisa que para mim é muito séria dentro da adoração. Olha só o versículo 23, que eu vou ler aqui. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora presta atenção nisso. Isso é muito sério. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Nesta noite, Deus está aqui procurando adoradores. Ele encontrou? Você pode responder para Jesus agora aí, eis-me aqui, Senhor. Eu sou um adorador teu. Eis-me aqui, Senhor, eu sou uma adoradora tua. Jesus, o Senhor, está aqui, Ele é Espírito. E Ele diz, não tem outra maneira de você me adorar a não ser em espírito e em verdade, com toda a sua alma, com todo o seu ser, com toda a sua força, e buscando-me em primeiro lugar, depois as outras coisas eu vou acrescentar na sua vida. Adoração é mais do que cantar. Adoração é mais do que levantar as mãos. Eu posso fazer tudo isso, eu posso me render diante do Senhor, eu posso entoar hinos e cânticos espirituais, eu posso ser levado às lágrimas, mas a adoração é mais do que isso. Adoração é adorar o Pai em espírito e em verdade. E não existe adoração à parte da Bíblia. Se a sua adoração não está de acordo com a palavra, reveja a sua vida de adoração, porque isso não é adoração. É uma falsa adoração. A oração verdadeira, a palavra de Deus está no centro. O que cantamos reflete o que a palavra ensina. O que pregamos está de acordo com o que a palavra nos ensina. Nós não podemos, irmãos, ficar criando subterfúgios ou criando coisas para agradar a gregos e troianos, dizendo, pastor, tem que fazer um culto assim, porque senão o grupo X não vai gostar. Tem que fazer um grupo assado, porque senão o grupo Y não vai gostar. Ninguém aqui tem que gostar de nada. O culto é para Deus. É Ele que tem que se agradar. É Ele que tem que dizer, meus filhos, eu estou sendo adorado nesta noite. Continuem fazendo isto. Eu tenho prazer em estar sendo adorado por vocês. Porque às vezes a gente vai embora e fala assim, hoje eu não gostei do culto, pastor. Por que você não gostou, querido? Não cantou hino. Eu gosto de ir culto com hino. Hoje eu estou triste, mas eu quero te perguntar, e Deus, está triste ou está feliz? O culto não é para Ele? É uma forma de dizer, não vamos falar que o pastor está inventando coisas não, mas quem está sentado na poltrona agora assistindo o culto? Ele. Eu não estou assistindo o culto, ninguém aqui está assistindo o culto nessa noite. Nós estamos trabalhando. Mas só o pessoal do louvor, só os irmãos que estão na parte da mídia. Não, todos nós estamos trabalhando, porque culto é serviço. Nós estamos servindo ao Senhor, mesmo nessa posição que você está agora de ouvinte, você está servindo ao Senhor.
Mas Deus sim, Ele está assistindo o culto. Então quando você fala assim, vamos lá na igreja Presbiteriana Jardim Verônica, assistir o culto? Assistir o culto não, eu vou prestar culto. Eu vou adorar o meu Deus, junto com os meus irmãos daquela amada igreja. A conversa então vai passar por isso, até que chega um momento que ela começa a ganhar confiança naquele judeu, que lá no começo da conversa eles são inimigos, eles não se dão. Mas agora a conversa começa a chegar num ponto, que ela vai dizer no versículo 25 assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Queridos, mesmo que o meu tempo fique curto para mim concluir essa mensagem, mas eu não posso correr aqui. Deixa o Senhor falar com você nesse momento agora, mais do que Ele já está falando com você. Preste atenção. Chegou um momento naquele diálogo entre Jesus e a mulher samaritana que ela começou a pôr para fora alguns anseios da alma dela que talvez ela não falava com ninguém, mas agora ela começa a falar. Ela diz que tem esperança na chegada de quem? Do Messias. Agora, você conhece o resultado dessa história, você já sabe o próximo versículo, mas se coloca no lugar da mulher samaritana, mesmo os homens aqui. Você está assim, conversando com alguém, e vai começar a dizer, olha, eu tenho uma esperança, que quando o Messias chegar, ele vai me ensinar tudo isso, vai ser maravilhoso. Mas ela nunca poderia imaginar o que ela vai ouvir na sequência. Sou eu que falo contigo. Você já imaginou você no lugar dela? Com a expectativa, falando que o coração seu está esperançoso de um dia conhecer Jesus. Aí Jesus chega para você e diz, prazer, eu sou Jesus de Nazaré. Eu estou aqui. Meu irmão, minha irmã, se isso não mexe com você, eu não sei mais o que vai mexer. Jesus se apresentou para aquela mulher. Ele não fez isso logo de início, ele foi construindo, então não tenha pressa. Você pode construir através de laços de amizade. Talvez, às vezes, a evangelização vai ter que ser uma coisa muito relâmpago, porque você vai ter pouco tempo. Às vezes é numa viagem, num transporte coletivo, é num caminho curto. Mas se você puder fazer uma caminhada com alguém que você está há mais tempo, não tenha pressa. Vá apresentando o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. E aí, a uma hora, ela vai falar assim, eu quero um dia conhecer Jesus. E aí você vai falar assim para ela, Ele está aqui. Eu peço licença para contar uma experiência que eu tive recentemente. Mas o resultado não depende de mim, ainda bem. Nós temos que pregar. O resultado é o Senhor quem dará, não é isso? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Eu estava participando de um aniversário em família. E um participante desse aniversário ainda não tinha entregado a sua vida para Jesus. Ele ainda não fez isso de forma efetiva. Mas ele estava tão curioso que foi criando um bate-papo ali informal, enquanto a gente estava saboreando ali as coisas naquele aniversário, e comendo e conversando, e ele começou a fazer pergunta, e ele chegou uma hora e falou assim, eu não entendo uma coisa. Pecado, me explica isso aí, como assim todos pecaram? E começamos a explicar. Ele, mas eu tenho dúvida, e começou, falou assim, aí chegou uma hora que ele falou assim, eu quero sentir isso que você fala, Gil, mas eu ainda não senti. Como é que vai ser? Como é? Eu falei, olha, você não precisa esperar todas as respostas para tomar uma decisão. Aí ele regalou um olho para mim e falou assim, é mesmo? Eu posso tomar essa decisão agora, mas aqui no aniversário. Eu falei, agora. Sabe por quê? Ele está aqui. Jesus está aqui. Talvez você seja um religioso, uma religiosa, mas não entregou sua vida para Jesus ainda. Ele está aqui para mudar a sua história, como mudou a história dessa mulher. Porque na hora em que Jesus falou, sou eu quem falo contigo, os discípulos chegam. Os discípulos percebem que Jesus está conversando com a mulher. Até os discípulos falaram, epa, que conversa, nosso Senhor está falando com uma mulher em público. Não pode, nós não podemos falar com mulher em público. Opa, ela é samaritana. Mas ninguém teve coragem de censurar Jesus, todo mundo só questionando, por que será que ele está falando com uma mulher? Às vezes eu tenho assim, umas elucubrações, se eu posso usar essa palavra, parece um palavrão. Se Jesus morasse nos nossos dias aqui, ele frequentaria que ambientes em São Paulo, hein? Será que você ia tirar Jesus de alguns lugares? Jesus, aí não, Jesus, não entra aí não, Jesus, o que vão dizer do Senhor? Não conversa com essa mulher não, Jesus, essa não, Jesus. Nossa, tem uma fama,
E Jesus, pois é para ela que eu vim. É essa mulher que eu quero conversar. É com esse homem que eu quero falar. Porque nós somos muito seletivos, irmãos, e eu me incluo nisso, misericórdia da minha vida. Nós somos muito seletivos, dependendo da cor da pessoa, dependendo da roupa da pessoa, dependendo do estatuto da pessoa, do nível social, a gente é seletivo. Isso não agrada a Deus, nunca agradou, porque Deus não faz acepção de pessoas. E o Senhor Jesus, então, agora quando se revela para essa mulher, e isso acontece comigo e com você, como aconteceu com ela, ele largou tudo. Lembra que eu disse que ela ia ao meio-dia buscar água, porque ela não queria ser notada por ninguém, mas agora não importa mais da sua história, não importa o que ela foi, importa o que ela é agora. Ela tem um encontro com Jesus, ela deixa o seu cântaro e ela sai correndo para a cidade. E eu fico imaginando ela chegando numa praça, embora o texto não diga, mas eu posso criar essa cena, e os homens de longe olhando aquela mulher e dizendo assim, lá vem a mulher que é casada pela 6ª vez, a mulher que já teve 5 homens, a mulher da vida, lá vem a mulher, olha a mulher, e ela fala, gente, por favor, me dê licença, eu encontrei um homem que contou tudo da minha vida, eu acho que é Jesus. Por que ela colocou eu acho que é Jesus? Para chamar a atenção deles, vamos lá ver Jesus, eu acho que é Ele, o Messias chegou. E você viu a história, todo mundo foi, os samaritanos que estavam naquele local, e agora os samaritanos vão crer em Jesus e vão dizer para a mulher assim, olha, não é pelo que você falou, mas foi pelo que nós ouvimos, Ele é, e eu acho tão linda essa frase, vamos ler todos juntos? Versículo 42, eu vou grifar o final, mas eu quero que você leia comigo, vamos ler o 42? E diziam à mulher, já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Quem deu essa compreensão para esses homens? Quem ensinou isso a esses homens? Numa questão de minutos, de segundos. O verbo da vida, a água viva. Aquele que disse para a mulher, sou eu que falo contigo. Essa mesma tonalidade, eu gosto muito, e o nosso irmão Anderson pregou aqui, quando os discípulos do caminho de Emaús estavam conversando com Jesus, gente, estão conversando com Jesus, estrada fora, e Jesus dando aula de Bíblia para eles, e eles estão conversando com Jesus, só lá na hora da ceia, quando foram dar graça, o Senhor foi partir o pão e dar graça, desapareceu na frente deles. Um olhava para o outro e não nos ardia o coração quando ele falava pelo caminho. Quem está falando com você nessa noite? Jesus. Mas você tem plena convicção que é Ele que está falando com você? Eu sou apenas um instrumento. Como se eu fosse, como alguns pastores do passado gostavam de dizer, eu sou o megafone de Deus, mas a voz não é minha, a voz é dEle. A palavra é dEle. O testemunho dessa mulher, mesmo que ela tivesse uma fama não muito boa nessa cidade, ecoou naquele lugar, e pessoas vieram a Cristo por causa daquela mulher. Um encontro transformador. Um dia o Senhor transformou a minha vida. Eu era um perdido pecador, mas o Senhor me transformou. E você? Você pode nessa noite dizer também, pastor, Jesus me transformou. Talvez a sua história não seja igual à da mulher samaritana. Às vezes a gente parece que tem que contar uma desgraça maior do que a outra. Já viu gente assim? Eu falo que tem testemunho e tem tristemunho. Porque tem gente que você conta um testemunho, eu era o perdido, eu estava na sarjeta. Aí o outro fala, não tem que ficar por baixo. E eu não estava só na sarjeta, os cachorros lambiam a minha boca. Por que tem que ser assim? Por que tem que ser tão dramático? Basta você dizer, eu era um miserável, perdido, e o Senhor me trouxe para a luz. Alguns vieram da sarjeta mesmo, alguns vieram da vida fácil, alguns eram engravatados, bonitinhos, nunca tiveram esse problema, mas eram miseráveis pecadores, mortos espirituais. Todos carecem de Jesus. Nessa noite feliz, neste santo lugar, Jesus marcou um encontro com você. Desfrute desse momento. Está com sede? Não dessa água aqui? Beba a água viva, de graça.
O Senhor Jesus está dizendo para você: eu sou aquele que pode saciar a sede da sua alma. Não adianta você bater em outras portas, você não vai conseguir ser feliz jamais sem se render aos pés de Jesus. Não seja só religioso, não seja só uma religiosa, seja discípulo de Jesus. Um encontro transformador. Bendito seja o nosso Deus por essa história estar na palavra do Senhor.